Assertividade. Em algum momento eu tenho certeza que você já ouviu esse termo que é muito comum sobre comunicação assertiva. Eu preciso ser assertivo, você precisa ser assertiva. Mas, de verdade, o que é a assertividade? Se você quer entender de forma prática como se comunicar de uma forma assertiva, é só você ficar comigo aqui nesse vídeo. Meu nome é Lucas Caê. Sou especialista em comunicação em público. Meu objetivo é te ajudar a vencer de vez a timidez em 12 semanas e se livrar dela pelo resto da sua vida. E hoje eu quero comentar com você sobre esse negócio que é muito comum no mercado corporativo. Nos últimos anos, eu passei por diversas multinacionais ministrando treinamentos, seja na área de liderança, seja na área de atendimento ao cliente, ajudando organizações a fazerem com que os seus líderes e os seus times, o trabalho em equipe aconteça de uma forma muito mais sinérgica, porque todo mundo sabe, quando a gente trabalha em equipe, os resultados realmente eles são muito maiores. Você pode chegar até sozinho, mas juntos a gente sempre vai mais longe. Só que quando a gente fala de trabalho em equipe, um elemento chamado comunicação, ele surge em todo momento e esse elemento pode fazer com que as equipes possam prosperar, possam crescer, possam dar resultados ou simplesmente surgir um monte de ruído, um monte de problema e levar as empresas e até mesmo você a resultados catastróficos. Por quê? Porque segundo Peter Drucker, pai da administração moderna, ele diz que a comunicação, 60% dos problemas que acontecem dentro de uma empresa, eles são oriundos de uma falha na comunicação. E vendo todo esse processo de falha de comunicação e tal, tudo mais, surge então o conceito de assertividade. E olha, assertividade é mais do que fazer o que é certo. Tem uma regrinha, um método que eu quero apresentar para você. Bom, se você já ouviu falar sobre assertividade, pode ser que você entenda, já tenha clareza sobre tudo isso. Só que eu queria que você compartilhasse aqui nesse vídeo se em algum momento você já foi ou não foi assertivo na sua comunicação. Eu quero compartilhar, comentar com você e te ajudar a evoluir dentro desse processo. Bom, mas vindo aqui, entendendo esse contexto sobre como ser assertivo, eu vou te passar 4 regras básicas para que você possa construir a assertividade através da sua comunicação. E quais são os princípios da assertividade? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Todas as vezes que você quiser ser assertivo, pense, tenha uma mentalidade assertiva, que você precisa levar em consideração esses fatores. Qual é o primeiro fator? É isso daqui. O que? Tá ok? Esse o que aqui como primeiro ponto. Depois você vai ter que entender o quem. Depois também o como. E por último o quando. Estes 4 princípios aqui, eles formam um mapa de assertividade. Agora eu vou passar ponto a ponto aqui sobre o que você precisa levar em consideração para que você realmente possa ser assertivo. Bom, todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem uma mensagem. E para você que está querendo vencer de vez essa timidez, a assertividade é um elemento que não só te dá clareza e a certeza que a sua comunicação ela vai gerar resultados positivos, mas que também você vai fazer da sua comunicação um elemento que potencializa a sua vida, que te ajuda a chegar em resultados mais rápidos. Quando eu falo em o que, todo mundo tem alguma coisa para falar, mas falar todo mundo fala. O que a gente precisa levar em consideração? O primeiro ponto é isso daqui, tá? São os dados. O que você vai falar? Você tem dados? Você tem fatos? É um sentimento? É uma percepção ou é algo concreto? Quando você vai falar alguma coisa ou aquilo, ou o que você está falando, você precisa entender
se você está falando algo emocional ou algo que é realmente pautado em uma realidade, algo que seja mais concreto. Quanto mais concreto for a mensagem, a informação que você está passando, mais fácil é da pessoa, do seu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, compreender aquilo que você está dizendo. Por quê, Lucas? Porque assim, o nosso cérebro, ele funciona com um negócio chamado imagética. Quando eu falo para você, assim, um exemplo muito comum, que é o tal do não pense no Fusca azul. O que acontece com o seu cérebro? Você não consegue não pensar, porque o teu cérebro vai enxergar uma imagem de um Fusca azul, podia falar qualquer outra coisa, um elefante cor-de-rosa. Já é um pouco mais difícil, você tem que imaginar, porque não existe um elefante cor-de-rosa. Você pode ter visto uma imagem, uma foto, uma coisa editada de um elefante cor-de-rosa, mas o teu cérebro ele vai projetar, construir essa imagem. Isso funciona naquilo que você está falando, da mesma forma. Por quê? O nosso cérebro ele é concreto, ele trabalha com abstração, ele trabalha com a criatividade, mas para que a informação chegue, ele vai construir uma imagem, que é essa bendita imagética. Quando você vai falar alguma coisa, quando você tem dados, tem fatos, tem informações concretas, você se torna muito mais assertivo do que falar simplesmente de algo, olha, eu tive essa percepção, olha, eu tive uma premonição, meu Deus, olha, calma. Muitas vezes a tua comunicação é falha porque não tem dados, não está apoiado a nada concreto. O outro ponto é, hoje a gente tem um excesso de informações. A gente tem informação para todo quanto é lado. As pessoas falam de tudo, mas aquilo que você vai falar precisa ser isso aqui. Precisa ser relevante. Sabe, não existe nada mais prejudicial para a sua imagem, para aquilo que você está gerando frente às pessoas, de que aquilo que você for falar, poxa, não fez diferença nenhuma. Aquilo que você tem para falar realmente vai fazer diferença? Porque tem coisa que é melhor ficar quieto, fica quietinho, não fala, não emite opinião. Se não for para agregar, se não for para fazer diferença na vida das pessoas, se não tiver dados concretos, então pode ser que não seja relevante. E não é que seja uma coisa interessante para você aquilo que você está falando, precisa ser relevante para a pessoa. E para ser relevante para a pessoa, precisa ser atual, precisa ser fresco, precisa realmente gerar um resultado, a informação que você está falando. Lembrando de tudo que eu estou falando aqui, é um processo de assertividade na comunicação, para você passar uma mensagem, uma informação que você tem para uma outra pessoa. Tá ok? Então, primeiro ponto, dados. Segundo, ser relevante. E terceiro, e não menos importante, precisa ser isso aqui, ó. Precisa ser ético. Você precisa ser verdadeiro. Nada de passar assim, tipo uma informação, meias verdades, ou uma certa mentira, ou uma omissão. O principal ponto da assertividade é você ser ético na sua comunicação. É você realmente passar a informação de uma forma verdadeira e sincera. A palavra sinceridade, ela vem, tem uma origem etimológica bem legal. Antigamente, as pessoas, lá quando surgiu o teatro, na Grécia Antiga, os atores eles usavam uma máscara, teatro feito por máscaras, por isso que as máscaras do teatro, se você digitar qualquer coisa no Google, você vai ver lá, teatro, vai sempre aparecer as duas mascarazinhas. Aquela máscara vem lá da Grécia Antiga, que é a máscara da comédia e da tragédia. É uma carinha feliz e outra triste. Só que os atores que utilizavam aquela máscara. E aquela máscara, ela era feita de um material muito legal, que era a cera. Uma pessoa sincera é uma pessoa sem cera, ou seja, sem máscara. Para que você garanta a sua assertividade, ponto crucial da sua comunicação é ser ético naquilo que você está falando. Ser honesto na intenção e na ação, tá ok? Então assim, fechamos o bloco do o quê? O quê? Precisa ter dados, fatos realmente, algo concreto, para que o cérebro da pessoa possa compreender, criar uma imagem chamada imagética, para que ele concretize aquilo que você está falando. Depois tem que ser algo relevante, não só para você, mas para a pessoa também. E lembrando que você precisa ser extremamente ético. Agora, não é só o que você fala, é para
quem você está falando. E quando você vai escolher essa pessoa, você vai ter que levar alguns pontos em consideração. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O que você vai ter que levar em consideração? Que é isso daqui, ó, o impacto. Vamos lá. Eu dar uma notícia para minha esposa sobre algo que acontece comigo, tem um impacto. Se eu for dar para o meu filho, que tem 5 anos, tem um outro impacto. Agora, se eu vou falar aqui, por exemplo, com os alunos na escola, dar uma situação, eu tenho sempre que medir o impacto que essa mensagem pode causar no meu interlocutor ou aquilo que eu quero que cause de positivo ou às vezes pode causar de negativo. Por que muitas vezes a gente erra na comunicação? Porque a gente não tem objetividade e muitas vezes nós também não enxergamos o objetivo daquilo que a gente está falando. Quando eu tenho real noção do impacto que aquela mensagem vai causar na pessoa que eu estou falando, eu mudo completamente a forma, o tom e todos esses outros elementos que contribuem para a assertividade da sua comunicação. Então sempre pense no impacto que pode gerar, mas também no impacto que você quer gerar através dessa comunicação, tá ok? E o quem também você vai pensar isso daqui, na experiência. O que é essa experiência? Bom, vamos lá. Se eu for falar com uma pessoa, você, por exemplo, é um professor, né? Trabalha na área de educação, na educação ali infantil, fez pedagogia, entende um monte de pedagogia, você vai falar de pedagogia Waldorf, você vai falar de Jean Piaget, você vai falar, sei lá, de pedagogia montessoriana, uma série de coisas. Então você tem uma linguagem própria, ou você é da área do direito, tem até um juridiquês, você é da área de TI, tem um monte de termos técnicos que você conhece, só que pode ser que a pessoa para qual ou quem você está falando, ela não tem experiência nenhuma sobre esse assunto, ela não conhece. Então você sempre vai analisar a experiência que a pessoa tem sobre aquele assunto e você sempre vai falar na comunicação, na linguagem, aquilo que o outro entende. O Barack Obama, um dos maiores segredos do grande orador Barack Obama é que ele tinha um discurso, ele falava a mesma coisa, mas quando mudava o público, ele mudava a forma como ele se comunicava, porque ele analisava a experiência que as pessoas tinham sobre aquele assunto. A comunicação não parte, ela parte de você, mas o resultado dela parte daquilo que o outro tem, daquilo que você vai causar de impacto e da experiência que ela possui sobre aquele assunto. E existem coisas que são até mesmo são delicadas, mas que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de assertividade, que é isso daqui, ó, o nível sociocultural. Por quê? Sabe, existem pessoas que tiveram pouquíssimas condições na vida. Pessoas com nível sociocultural baixo, elas têm uma visão um pouco menor de vida. E isso não é demérito nenhum. É questão simplesmente de você gerar conexão, gerar rapport com essas pessoas. Rapport é uma palavra que se a gente for traduzir para o português, tem a ver com conexão. E quando a gente vai falar com um pessoal um pouco mais simples, um pessoal que não teve a experiência sobre aquilo que você fala, sabe? Quando eu vou falar sobre perder a timidez, eu uso um monte de termo técnico, neurociência, coach e tal, tudo mais. Dependendo da pessoa, eu não vou citar os termos, eu simplesmente vou falar na linguagem que o outro entende, coisa que eu vou abordar aqui no como. O nível sociocultural é fundamental para que você possa ser assertivo. E claro, esse nível sociocultural, muitas vezes a gente tem a tendência de achar que as pessoas com nível sociocultural menor, mas pode ser que seja o contrário. Às vezes é você que está conversando com alguém que tem um nível sociocultural acima do seu. Como assim, Lucas? Vamos lá. Às vezes está conversando com um diretor de uma multinacional, de empresa, o cara já trabalhou em diversos países, fala não sei quantos idiomas, percorreu diversas outras empresas, multinacional daqui, se envolveu em uma série de outros negócios, trabalhou na área de alimentação, trabalhou na área ali de transportes. Ele tem um conhecimento generalista maior que o seu sobre aquele assunto. Então, para você se conectar com essa pessoa, ele
teria um nível sociocultural maior do que o seu? Provavelmente sim, mas eu vou então me comunicar no nível sociocultural dele, entendendo quem ele é, entendendo como ele pensa, as experiências que ele possui. Eu recentemente fui fazer uma convenção, uma marca aqui brasileira, né, que tem uma das sedes aqui em Curitiba, e estava falando com gente da América Latina toda, do México para baixo tinha um monte de gente, pessoas que eu nunca tinha conversado, vice-presidente estava lá. Eu sei que aquele vice-presidente tem um nível sociocultural, eu conheço bastante coisa, mas a vivência que ele teve na vida, ele tem outras coisas que eu não sei, que eu não conheço. Não que ele é melhor, pior do que eu, mas ele tem um nível sociocultural que eu desconheço porque eu não tenho tanto relacionamento com ele. Quando eu vou conversar com o Rafael, que é o nome do cara, assim, eu preciso imaginar qual a experiência que o Rafael já pensou, já passou para ele estar falando da forma como ele fala, para ele estar me questionando da forma que ele me questiona. Isso me ajuda a me conectar com essa pessoa aqui. Impacto da mensagem, a experiência que a pessoa tem sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e a relação sociocultural que ela possui, o quanto ela conhece de mundo, o que ela já viveu. Porque aqui, ó, essa primeira etapa me ajuda demais nesse passo 2. O que é esse passo 2 aqui? O primeiro ponto no passo 2, que é o grande segredo. Tudo isso é importante, mas o como é onde vai determinar se a sua comunicação vai ser assertiva ou não. Olha, você pode dizer tudo o que você quer para uma outra pessoa, mas isso não lhe dá o direito de falar como você quer. Você pode e deve dizer tudo que você quer para outra pessoa, mas isso não lhe dá o direito de falar como você quer. O como é um segredo, é o molho que faz toda a diferença dentro da assertividade na comunicação. E como que eu construo este como? Quais são esses passos? Separar algumas coisas aqui para você. Primeiro, o mais importante de tudo, que é a linguagem. Bom, todos nós aqui no Brasil falamos português, praticamente. Todos nós nos entendemos na mesma língua, mas não necessariamente possuímos a mesma linguagem. Linguagem vai muito além da nossa língua, do nosso vocabulário. A linguagem tem a ver com sistemas representacionais, se ela é sinestésica, se ela é auditiva, se ela é visual. Pode utilizar até mesmo aquele conceito do Gary Champ, que tem a ver com as 5 linguagens do amor, se ela é toque físico, se ela gosta de presente, tempo de qualidade, sabe? Como que ela se percebe? Como ela enxerga o mundo? A linguagem nada mais é do que a forma como uma pessoa interpreta o mundo ao seu redor e como ela observa e absorve este mundo. E um elemento fundamental dentro da linguagem, que você, para ser assertivo, você precisa respeitar demais, é este esquema aqui, que são as crenças e valores. Geralmente a gente tem a tendência de conduzir uma conversa, conduzir uma relação a partir do nosso mapa de mundo, do nosso modelo mental, da nossa forma de enxergar. Mas para a gente ser assertivo, eu tenho que entender qual é o conjunto de crenças e de valores das pessoas. O que é importante para ela? O que ela valoriza? Os valores nada mais são do que as nossas primeiras decisões, aquilo que nos norteia para que a gente possa realmente viver, ter uma vida com base naquilo que é importante. É Deus, é família, é respeito. Quando eu entendo o conjunto de valores e de crença das pessoas, automaticamente eu estou gerando algo que é fundamental para esse negócio chamado assertividade, que é o respeito. Quando a gente se comunica de uma forma respeitosa, e o respeito não é só aquilo que eu acredito, o respeito é conseguir convergir aquilo que eu acredito com aquilo que a outra pessoa acredita e valoriza. Crença, tá? Aquilo que ela acredita, dá crédito. Valores é aquilo que ela valoriza. E para isso você precisa conhecer essa outra pessoa, saber o que é importante para ela e tudo mais. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui de linguagem, às vezes você vai ter linguagem, às vezes a pessoa ela gosta de andar de moto.
Se eu vou começar a falar sobre moto, você vai falar na linguagem dela. A pessoa gosta de futebol, vai falar de futebol, vai falar na linguagem dela. Gosta de séries, assistir séries Netflix. Se você começar a puxar assunto com base na linguagem do outro, pode ter certeza, sempre vai rolar uma sinergia, uma aproximação muito maior. Um outro elemento dentro desse como é esse daqui, ó. Tá dois aqui já. O tom de voz e uma abreviação, a linguagem não verbal. Essa coisa de tom de voz é assim, não estou dizendo se a sua voz é bonita, se ela é feia, se ela é grossa, se ela é aguda, não é isso. É o tom de voz que você utiliza para passar uma informação. Tem uma funcionária aqui da escola que é sempre que quando ela tem uma coisa boa para contar, ela chega com uma cara triste. Eu brigo com ela assim, Mari, o que está acontecendo? Você tem uma notícia boa, para que esse tom de voz seu? Porque ela fica tão ansiosa, tão feliz com a situação, que ela passa com um tom de voz como se fosse uma notícia ruim. E não é. O tom de voz corresponde a 38% da nossa habilidade de se expressar, de se comunicar. Da mesma forma que a linguagem não verbal, que é o nosso corpo, sabe? Ele diz muito. Porque imagine se eu digo assim para você, vou te dar uma notícia que você vai ser promovido. Você, Gustavo, tem uma boa notícia para você. Sim, você, cara, vai ser promovido. Eu vou te dar um aumento de R$5.000 esse mês. O conteúdo é muito bom. Muito legal. Quem que não quer ganhar um aumento de R$5.000 no mês? Mas a minha linguagem não verbal, o meu corpo, o meu tom de voz, ele não está congruente com aquilo que eu estou falando. Então, não é só o conteúdo que você está passando. Tudo isso precisa estar e deve ser encaixado. E dentro do como, aquilo que vai surtir mais diferença na sua assertividade é quando você consegue conectar essas coisas aqui. Porque tudo isso aqui, tudo esse representa 93% da sua habilidade de se expressar e de se comunicar. Por que as pessoas criam atrito? Por que as pessoas criam ruídos, conflito dentro das empresas, dentro dos casamentos, dos relacionamentos, os mais diversos níveis e camadas? É porque elas falam com um como completamente equivocado. Comparam banana com laranja. Tudo é fruta, mas são frutas completamente diferentes. A assertividade faz com que a laranja e a banana, elas entendendo que elas são frutas completamente diferentes, elas podem fazer uma salada de frutas, mais ou menos. Por quê? As coisas começam a caminhar juntas. E para fechar, eu quero falar sobre esse quando aqui. Esse quando, muitas vezes a gente não se depara com ele e aqui você pode cumprir tudo que é certo, está falando o que é certo, você está levando dados que são relevantes, você está sendo ético no que você está falando, você é justo, você é honesto, você já mapeou o impacto da coisa, já imaginou o impacto que vai ter na pessoa, aquilo que você vai falar, a experiência que ela tem, você já falou numa linguagem diferente, por conta do nível sociocultural, você criou rapport, você está respeitando o sistema de crenças, de valores, toda a experiência que a pessoa teve, tudo que ela viveu na vida, porque ela age dessa forma, os resultados que ela tem na vida, tá? Só que se você perdeu quando, sinto muito, não basta você ter seguido essa regrinha aqui, porque o quando determina o resultado. E esse quando significa isso daqui, ó. O tempo e o momento. Tempo e momento. O que significa, Lucas? Significa que aqui o tempo é o time da coisa. O que é o time? Não adianta você querer falar algo para alguém de uma situação que aconteceu lá em 1970 e pouco. Algo que aconteceu lá no ano passado. O tempo, o timing já passou. Sabe? Quanto mais fresco for o seu feedback, aquilo que você quer falar para a pessoa, mais o timing você acerta. Eu sempre digo que feedback tem prazo de validade, assim como informação. Informação, comunicação, existem coisas que são perecíveis, elas estragam rápido. E se você não age no timing certo, você já perdeu a credibilidade e principalmente você já não é mais assertivo na sua informação. Só que da mesma forma que você pode ter o timing certo, às vezes você está no momento correto. Vamos lá. Casal.
Casal vai ter uma situação em casa, alguma coisa que eles precisam se acertar, todo mundo já conhece o que está falando, está sendo ético, o quem já convive já há alguns anos, o como, a linguagem, já está todo mundo junto e misturado, os sistemas de crenças, de valores, tudo alinhadinho, tom de voz, assim, puxa, se eu falar com a minha esposa, se eu falar com o meu marido desse formato, a coisa azeda, já não fica legal, eu tô no timing certo, aconteceu e o momento não é o adequado. Porque as pessoas estão com a cabeça quente, as pessoas estão agitadas, elas não estão no seu melhor estado emocional para receber aquela informação, receber aquilo que você está passando. Você precisa criar um momento, perceber o momento certo para você falar, se você quer ser assertivo. Porque se a pessoa está nervosa, ou não só nervosa, se a pessoa está dispersiva, ela não está prestando atenção, está com a cabeça cheia, você vai lá, leva uma informação e ela não filtra direito, ela não consegue perceber a importância daquilo, daí você fica bravo, bicuda, né? Você, olha, meu marido, realmente, ele não dá atenção para mim, não dá nem moral para aquilo que eu falo, ele nunca presta atenção no que eu falo. Mas será que é o momento certo? Você criou um ambiente para poder falar? Você está no timing, mas o momento é fundamental. Olha só. Gostou dessa fórmula? Deixa seu comentário aqui, por favor. Você não viu isso em nenhum lugar. Se você viu, alguém copiou, porque eu investi muito tempo desenvolvendo essa metodologia aqui para que a gente possa ser assertivo. Me incomodava demais ouvir em treinamento, ouvir em RH. Nossa, precisamos desenvolver pessoas assertivas, comunicação assertiva e tudo. Tá, mas o que é ser assertivo? Muitas vezes você tem aquele vórtice também, que funciona mais ou menos assim, né? Aquele eixo, que é o eixo da passividade e o eixo da agressividade. Pessoas, elas falam, mas falam de uma forma agressiva, falam tudo, ou também deixam de falar, são pessoas passivas. Aqui atropela, cria ruído. Aqui, ó, engole sapo, não deixa passar, esconde, joga poeira para debaixo do tapete, vai ter que resolver um problema só lá na frente. Existe uma segunda via, que é a fórmula da assertividade. E foi o fato de eu sempre ouvir a palavra assertividade, comunicação assertiva, eu falei, tá, mas como que eu sou assertivo? Assertivo que eu desenvolvi isso daqui. Então, veja assim, ó, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida. Eu quero contribuir com a evolução, para que você possa, de vez, superar a timidez e eliminar ela de uma vez por todas da sua vida.